Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 710. Demônios em sonhos e viagem fora do corpo. Como não programar seu psíquico e explorações. Para explorar a realidade desconhecida, você deve se aventurar dentro de sua própria psique. Viajar para dentro através de estradas invisíveis, enquanto você viaja para fora por estradas físicas. Sua realidade material é formada através da cooperação conjunta. Suas próprias ideias, objetivadas, tornam-se parte do ambiente físico. Nesse vasto empreendimento cooperativo, os pensamentos e sentimentos de cada ser vivo se enraizam, por assim dizer, brotando como dados objetivados. Eu disse, na seção 708, que cada sistema de realidade usa seu próprio sistema codificado. Isso efetivamente fornece uma espécie de estrutura. De um modo geral, então, você concorda em objetivar certos dados internos de forma privada e em massa a qualquer momento. Nesses termos, o avião objetivava a ideia interna de voar no seu tempo e não em 1500 depois de Cristo, por exemplo. Você pode ter ouvido as pessoas dizerem sobre uma ideia: sua hora ainda não chegou. Isso significa simplesmente que não há energia suficiente conectada com a ideia para impulsioná-la para o mundo da experiência física como um evento objetivo vivenciado em massa. No estado de sonho e em certos outros níveis de realidade, as ideias e seus símbolos são imediatamente experimentados. Não há intervalo de tempo, então, entre um sentimento e sua condição exteriorizada. Ela é automaticamente experimentada em qualquer forma que seja familiar e natural para quem a possui. A psique é apresentada com seus próprios conceitos, que se refletem instantaneamente em situações de sonho e outros eventos que serão explicados em breve. Se você sonha ou anseia por uma nova casa na vida física, por exemplo, pode levar algum tempo até que esse ideal seja realizado, mesmo que uma intenção tão forte certamente traga sua realização física. O mesmo desejo no estado de sonho, no entanto, pode levar à criação instantânea de tal casa no que diz respeito à sua experiência de sonho. Novamente, não há defasagem de tempo entre o desejo e sua materialização. Há níveis dentro dos sonhos altamente pertinentes, mas principalmente pessoais, pois refletem suas próprias intenções e propósitos particulares. Existem outros níveis, mais distantes em seus termos, que envolvem o comportamento de massa em um nível psíquico, onde juntos os habitantes do mundo físico planejam eventos futuros. Aqui as probabilidades são reconhecidas e utilizadas. O simbolismo é usado. Há um entrelaçamento de intenções que é difícil de explicar. Os desejos privados aqui são ampliados à medida que são sentidos por outros ou minimizados de modo que, no geral, grandes planos gerais são feitos, tendo a ver com a espécie em qualquer momento. Aqui, novamente, esses desejos e intenções devem se encaixar no sistema codificado como ele existe. Nesses níveis, você ainda está perto de casa. Além disso, existem camadas de realidade nas quais sua psique também está altamente envolvida, e estas podem ou não parecer ter nada a ver com o mundo que você conhece. Quando você viaja para esses reinos, geralmente o faz a partir do estado de sonho, ainda carregando seus símbolos particulares com você. Mesmo aqui, estes são automaticamente traduzidos em experiência. Este não é o seu próprio sistema codificado, no entanto. Você pode viajar através de tal realidade, percebendo-a opacamente, cobrindo-a com seus próprios símbolos percebidos e levando-os para o ambiente real. Nestes termos, o ambiente real será aquele que foi geralmente percebido pelos habitantes naturais do sistema. Para começar, seus próprios símbolos surgem de níveis profundos da psique, e em certos termos, você faz parte de qualquer realidade que vivencia, mas pode ter dificuldade na interpretação dos eventos. Se você está em um mundo que não é seu, com a sua consciência à deriva, você está em marcha livre, por assim dizer, seus sentimentos e pensamentos fluindo para a experiência. Você precisa aprender a distinguir seu estado psicológico da realidade em que se encontra,
se quiser manter seu estado de alerta e explorar seu ambiente. Muitos dos meus leitores se encontram em tais situações enquanto estão dormindo. Enquanto ainda sonham, eles parecem acordar de repente em um ambiente que parece não fazer sentido. Demônios podem estar perseguindo eles. O mundo pode parecer às avessas. Os mortos e os vivos podem se encontrar e falar. Em quase todos os casos, os demônios nos sonhos representam a crença do sonhador no mal, instantaneamente materializada. Eles não são os habitantes de algum mundo inferior, então, ou subterrâneo. Daremos algumas instruções que permitirão aos leitores experimentar com a projeção da consciência, pelo menos até certo ponto. É muito importante que você perceba que mesmo em sonhos, você forma sua própria realidade. Seu estado de espírito, livre de seu foco físico habitual, expressa-se criativamente em todo o seu poder e brilho. O próprio estado de espírito serve como uma intenção, impulsionando você para realidades de condições semelhantes. Em seu mundo, você viaja de um país para o outro e não espera que sejam todos iguais. Em vez disso, você visita várias partes do mundo precisamente por causa das diferenças entre elas, de modo que todas as viagens fora do corpo não levam ao mesmo local. Instintivamente, você deixa seu corpo por períodos variados de tempo, a cada noite enquanto dorme, mas essas viagens não são programadas. Em outras palavras, você planeja seus próprios passeios. Como muitas pessoas com os mesmos interesses podem decidir visitar o mesmo país juntas em turnê, na condição fora do corpo, você pode viajar sozinho ou com acompanhantes. Se você estiver alerta, pode até tirar instantâneos. Apenas no que diz respeito a passeios internos, os instantâneos consistem em imagens claras do ambiente tiradas na época, desenvolvidas no inconsciente e depois apresentadas à mente desperta. Existem técnicas para usar câmeras, e uma câmera deixada em casa não fará muito bem no exterior. Portanto, é a mente alerta consciente que deve tirar essas fotos se você espera mais tarde entender suas jornadas interiores. Essa mente racional consciente deve, portanto, ser levada junto. Há muitas maneiras de fazer isso, métodos não muito difíceis de seguir. Certas técnicas irão ajudá-lo a embalar sua mente consciente para a sua jornada como você embalaria sua câmera. Estará lá quando você precisar para tirar as fotos que serão suas memórias conscientes de sua jornada. Você deve lembrar que o mundo objetivo também é uma projeção da psique. Como você se concentra nele principalmente, você entende suas regras bem o suficiente para se dar bem. Uma viagem no mundo físico representa meramente a decisão de caminhar ou escolher um tipo particular de veículo. Um carro não o levará através do oceano, então você pega um navio ou um avião. Você não está surpreso ao ver que a Terra, de repente, dá caminhos para a água. Você acha essa alteração natural bastante normal. Você espera que o tempo permaneça em seu lugar, no entanto. A Terra pode se transformar em água, por exemplo, mas hoje não deve se transformar em ontem da mesma forma ou em amanhã, no início da tarde de hoje. Descendo a avenida, você espera que as árvores permaneçam em seus lugares e não se transformem em prédios. Todas essas suposições são tidas como certas em suas jornadas físicas. Você pode encontrar diferentes costumes e línguas, mas mesmo estes serão aceitos nas vastas, gerais suposições básicas dentro de cujos limites a vida física ocorre. Você certamente está viajando pela psique privada e de massa quando anda pela rua. O mundo físico parece objetivo e fora de você, no entanto. A ideia de tal exterioridade é uma das suposições sobre as quais você constrói essa existência. Viajar no interior não é mais subjetivo, então, do que uma viagem de Nova York a São Francisco. Você está acostumado a projetar todos os destinos fora de si mesmo. A ideia de destinos internos variados, envolvendo o movimento através do tempo e do espaço, parece, portanto, estranha. De um modo geral, você explorou o planeta físico suficiente para ter uma boa ideia do que esperar ao viajar de país para país. Antes de uma viagem, você pode produzir pastas de viagem que descrevem as atrações e características de um determinado local. Você não está viajando às cegas, portanto, e embora qualquer jornada possa ser nova para você, você não é realmente um pioneiro. A Terra foi mapeada e há poucas surpresas básicas. As terras interiores não foram tão bem exploradas. Para dizer o mínimo, elas estão num território virgem no que diz respeito à sua mente consciente.
Outros viajaram para alguns desses locais no interior, mas, como eram de fato exploradores, tiveram que aprender à medida que avançavam. Alguns, ao retornar, forneceram guias ou pastas de viagem, nos dizendo o que se poderia esperar. Você faz sua própria realidade. Se você fosse de uma terra estrangeira e pedisse a uma pessoa que lhe desse uma descrição da cidade de Nova York, você poderia considerar a descrição dela como realidade. A pessoa pode dizer: a cidade de Nova York é um lugar assustador em que o crime é desenfreado. Gangues vagam pelas ruas, assassinatos e estupros são a norma, e as pessoas não são apenas indelicadas, mas prontas para atacá-lo a qualquer momento. Não há árvores, o ar está poluído e você pode esperar apenas violência. Se você perguntasse a outra pessoa, essa pessoa poderia dizer: Nova York tem os melhores museus, concertos ao ar livre em alguns dos parques, belas esculturas, teatros e provavelmente a maior coleção de livros fora do Vaticano. Tem um bom clima geral, uma grande mistura de culturas. Nela, milhões de pessoas seguem seu caminho diariamente em liberdade. Ambas as pessoas estariam falando sobre a mesma localidade. Suas descrições variam por causa de suas crenças particulares e seriam coloridas pelo foco individual a partir do qual cada um deles viu aquela cidade. Uma pessoa pode fornecer a localização precisa da cidade em termos de latitude e longitude. O outro pode não ter esse conhecimento e dizer em vez disso: eu pego um avião em tal e tal lugar, em tal e tal hora, dando a cidade de Nova York como meu destino, e se eu pegar o avião apropriado, sempre chego lá. Exploradores que viajam para a realidade interior, no entanto, não têm os mesmos tipos de pontos de referência para começar. Muitos ficaram tão empolgados com suas descobertas que escreveram guias muito antes de começarem a explorar a paisagem interior. Eles não entenderam que encontraram o que queriam encontrar, ou que os fenômenos aparentemente objetivos se originaram nos reflexos da psique. Você pode, por exemplo, ter lido livros numerando os reinos internos e dizendo o que você pode esperar encontrar em cada um. Muitos deles falam de senhores ou deuses do reino, ou de demônios. De uma maneira estranha, esses livros prestam um serviço, pois em certos níveis você encontrará suas próprias ideias materializadas, e se você acredita em demônios, então, nesses termos, você os encontrará. Os autores, no entanto, supõem que os demônios têm uma realidade fora de sua crença neles. E esse não é o caso. Os demônios simplesmente representam um estado de sua própria mente, que aparentemente está lá fora, objetivado. Portanto, quaisquer que sejam os métodos que os autores usaram para triunfar sobre esses demônios, muitas vezes são dados como prova não apenas da realidade dos demônios, mas da eficácia de cada método. Agora, se você ler esses livros, muitas vezes poderá programar sua atividade nessa linha, da mesma forma que um visitante da cidade de Nova York pode programar a experiência da cidade em termos do que lhe foi dito que existia lá. Esse tipo de estruturação também faz um desserviço, no entanto, pois impede que você entre em contato com seus próprios conceitos originais. Não há razão, por exemplo, para encontrar demônios ou demônios em qualquer estado de transe ou fora do corpo. Nesses casos, suas próprias alucinações o cegam para o ambiente no qual são projetadas. Quando sua consciência não está diretamente focada na realidade física, então, a grande criatividade da psique recebe um jogo mais completo. Todas as suas dimensões são produzidas fiel e instantaneamente como experiência quando você aprende a levar sua mente consciente, normalmente alerta com você, e quando você está livre de tais ideias limitantes. Então, nesses níveis, você pode vislumbrar os poderes internos de sua própria psique e observar a interação de crenças e símbolos à medida que se manifestam diante de seus olhos. Até que você aprenda a fazer isso, você certamente terá dificuldade, pois você não será capaz de dizer a diferença entre suas projeções e o que está acontecendo no ambiente interno. Qualquer exploração da realidade interior deve necessariamente envolver uma viagem pela psique, e esses efeitos podem ser pensados como condições atmosféricas, um certo estágio pelo qual você passa à medida que continua. Robert está trabalhando com os problemas filosóficos que, na verdade, eram apenas perguntas não completamente formuladas.
Toda a escrita que ele faz hoje é importante. Ele está se preparando para seguir em frente em todas as direções. Há muitos níveis aqui para discutir, todos de uma vez. Um desses níveis reforça a confiança em si mesmo. A confiança é aceita, no entanto, porque ele está finalmente pronto para trabalhar com as questões, conforme dados. Em vários momentos ao longo dos anos, principalmente em material pessoal, eles envolvem treinamento cultural e doutrinações religiosas. Ele está desafiando, finalmente, as velhas crenças que dizem que não se deve confiar na espontaneidade do eu. Ele está desafiando essas ideias emocional e filosoficamente, unindo a ação física e mobilidade interior. No passado, ele ainda tinha medo de tocar essas crenças com qualquer mão que não fosse a mais leve. O que ele escreveu é pertinente. Antes de poder avançar totalmente, ele teve que aceitar os desafios do passado. Isso significava que ele tinha que examinar essas velhas crenças. Ele só agora está realmente começando a fazê-lo. Não eram apenas suas crenças religiosas particulares, mas as de seus contemporâneos em geral. As bases sobre as quais sua civilização atual foi feita. Ele teve que encontrar coragem para enfrentar essas velhas crenças com ousadia, e finalmente está fazendo isso. Terei mais a dizer a ele no estado de sonho esta noite e explicarei em breve sua experiência com minha voz. De certa forma, então, a sessão continuará em outro nível de comunicação. No entanto, tudo estará em preto e branco para você em pouco tempo. Meus mais sinceros votos para vocês dois e uma boa noite. Fim da sessão.